Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Hora da Bola. Obrigado. Hoje já está aqui a nova contratação da rádio. Ela, na última vez, teve o coronavírus e a gripe. Foi quase isso, foi Super Boc Vírus, cerveja Sagre Vírus, e estou aqui de volta para mais um programa. Vamos já passar para o nosso primeiro assunto, é o Vitória Porto, o Vitória que perde 2-1, deixa fugir o seu rival direto, o Braga, o Porto que apanha mais o seu rival direto, o Sport Lisboa Benfica. Exatamente, depois do Benfica da derrota contra o Braga em casa, que já vamos falar a seguir, o Porto neste momento já está a um ponto do primeiro lugar. Neste caso, o Porto ganha 2-1 em casa do Vitória, uma casa muito complicada. Houve vários casos, particularmente um caso muito específico, que neste momento eu vou manter em silêncio. Neste caso. Vamos deixar o caso Marega para o final do nosso programa e vamos falar mais em detalhe sobre o que aconteceu. Um episódio triste em Guimarães. Sobre o jogo, o Porto vinha sabendo que o Benfica tinha perdido e que a 4 pontos podia ficar a 1 se vencesse o Vitória. Já sabe que jogar no Dom Fonseca Ricos não é fácil. Mas o Porto entrou em todo gás a querer mandar na partida e marcou cedo, Sérgio Oliveira, aos 11 minutos. O Braga lá conseguiu, para o final da primeira parte, equilibrar o jogo e até na segunda parte começou melhor, que até fez o gol da igualdade. E o Porto a conseguir o 2-1, parte Marega. E a partir daí caldo entornado, não é, Gabriel? O Braga não, o Vitória. O Vitória, peço desculpa. Isso é grave. Mas É grave, é. o Vitória, na minha opinião, fez mais remates, ou partes esteve muito por cima do jogo. O Vitória também é complicado jogar em Guimarães. O estádio Dom Afonso Henriques é muito complicado. À partida, o Vitória tem mais possibilidades também de rematar a baliza com o seu público a empurrar a bola. Exatamente, já sabe que o futebol praticado por aí Vieira é um futebol atraente. O Vitória tinha pecado na finalização, apesar de ir a Famalicão dar aqueles 7-0, não é? Mas pronto, a Vitória aqui a conseguir equilibrar o jogo com o Porto, em alguns momentos até a ser superior, mas o Porto a levar a vitória para casa. E é verdade. E o Braga que ganha 1-0 na Luz, o Relva de Amorim outra vez a ganhar uns grandes, dois grandes, né? Porque o Sporting é o que nós dissemos nos últimos episódios, mas o Braga que jogou bem, que fez mais remates à baliza e ganhou, na minha opinião, ganhou bem. Exatamente, o Ruben Amorim nos jogos contra os grandes, a ganhá-los todos, só ter um empate neste momento contra o Gil Vicente, também estava a ganhar 2-0, acabou por empatar 2-2, mas penso que o Braga teve uma vitória justa. Penso que teve mais oportunidades nesta partida e 1-0 a refletir-se no marcador. E também afastou-se assim do seu rival direto e já são muitos pontos de afasto, já são 8 pontos de afasto do seu rival direto, o Vitória Sport Clube, e também se calhar o seu rival mais direto neste momento, nestas últimas épocas é o Sporting, está agora a um ponto o Sporting. Exatamente, o Braga a consolidar o terceiro lugar e vamos ver o que dá o resto do campeonato. Agora passando então para os restantes resultados da primeira liga e foi. Exatamente, a segunda liga não é por enquanto, se calhar para a semana vamos pensar nisso. Os restantes resultados, o Famalicão empatou 1-1 em casa. Mais uma vez o Famalicão aqui a perder de pontos. Exatamente, com o Desportivo de Aves, que nesta segunda volta do campeonato tem muito trabalho para fazer para sair da zona de despromoção. Como falámos, o Vitória Sport Clube perdeu em casa 1-2 contra o Futebol Clube do Porto. O Boa Vista perdeu em casa com o Bessade por 2-1. O Marítimo venceu o Passos Ferreira 3-0. O Rio Ave, aquele jogo também que o Sporting também a perder pontos. Duvidoso. A perder pontos, não é? Em Vila do Conde, empatou 1-1. O Sporting que marcou de penalti, o Rio Ave tinha marcado logo na marcação de um canto, no primeiro minuto. Como falámos, o Braga ganhou 1-0 ao Benfica. O Portimonense empatou em casa com o Moreirense. O Santa Clara venceu em casa 1-0 ao Tondela e o Gil Vicente ter uma vitória importante em casa do Vitória Futebol Clube, em Setúbal. É verdade, e só também queria destacar que o Tondela, neste caso, queria voltar a resolver a sua situação da manutenção, porque já é um clube que já está aqui com alguns pontos para tentar já resolver e voltou a perder com o Santa Clara. Também é complicado jogar nos Açores. É sempre uma deslocação complicada, uma jornada que viu em 3 jogos houve cartões vermelhos e também alguns empates aqui nesta jornada. É verdade, agora passando para o nosso aspecto internacional, quero ressalvar o Manchester City. Exatamente, Manchester City foi a notícia assim, não digo chocante, porque alguns adeptos já falavam disso, principalmente Manchester City e Paris Saint-Germain, são aquelas duas equipas que o fair play financeiro normalmente tem tendência a ignorar,
Mas parece que agora foi definitivo. Claro que sabemos que o Manchester City ainda tem a oportunidade de apresentar o seu caso aos tribunais, basicamente. O seu recurso. Era a palavra que me faltava. Manchester City, que neste momento foi excluído das competições europeias 2 anos pela UEFA, não cumpriu o fair play financeiro e está obrigado a pagar uma multa de cerca de 30 milhões de euros, ou seja, para o shake dono do Manchester City, a cerca de 30 cêntimos. Mas neste momento são duas temporadas. Se calhar é menos um bocadinho de 30 cêntimos. 3 cêntimos, pronto. E basicamente pode apresentar o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto e vamos ver o que é que isto vai resultar. Agora passando para o alto e baixo, o meu alto vai para Ruben Amorim. Claramente são mais uns tantos jogos, isto aqui é que vai somando, são mais jogos sem perder. Se não estou em erro, são 9 jogos, 8 vitórias. É muita vitória, Ruben Amorim, só para provar que não é preciso cursos, não é preciso diplomas para ser bom, não é? É que isto não é preciso papel. Exatamente. E há uns tempos atrás ele estava a trabalhar com equipas B e ia ser promovido agora ao plantel principal, treinador, plantel principal do Sporting Clube de Braga, e um excelente trabalho que ele está a realizar. Agora, também passando para o baixo, eu queria só destacar aqui então 2 baixos, que o primeiro, no caso de Ruben Amorim Ruben Amorim, não, peço desculpa, Ruben Dias e Samaris. Exatamente. Vimos a expulsão do defesa central do Braga e as câmaras do videoarte não virem nas celebrações do Braga uma agressão de Ruben Amorim para cartão vermelho e também no final do jogo uma agressão... Ruben Dias, peço desculpa. E no final do jogo uma de Samaris, 2 cartões vermelhos ficaram para mostrar. Sim, claro, mas isto também, eu creio que Samaris fez o que se calhar que alguns adeptos faziam, se calhar faziam pior, mas o que o jogador, neste caso do Braga, o defesa central, foi festejar... Raul Silva, já agora. O Raul Silva foi festejar para a claque do Benfica, os Nem Boys, creio eu. Não, a claque não, peço desculpa, o grupo organizado. O grupo organizado do Benfica, eles foram festejar para a beira do grupo organizado e claro que o Samaris sente na pele o benfiquismo que existe dentro dele, como se calhar acontecesse outra vez com o meu clube, ele faria o mesmo. Não farias tal violência, mas... Claro que não faria tal violência, fazia pior, não, estou a brincar. Não fazia neste caso, se calhar fervia dentro de mim, mas não acabava por fazer, mas acho que isto também, claro que no momento que mostra o cartão vermelho, eles têm que se retirar, têm que se acalmar e não foi isso que aconteceu no jogo do Benfica. Exatamente. Agora é uma situação que vamos dar mais destaque na próxima semana, que são os Jogos Europeus, nesta quinta-feira. Todos os clubes portugueses na competição vão jogar no mesmo dia. Queria ressalvar que o Sporting vai receber em casa o Başakşehir da Turquia. O Benfica tem uma deslocação muito complicada à Ucrânia contra o Shakhtar Donetsk e o Sporting de Braga vai em casa do Rangers que jogou com o Porto na fase de grupos da Liga Europa, e o Porto também, se calhar a deslocação mais difícil, a casa do Bayer Leverkusen. Jogar na Alemanha é sempre muito complicado e difícil para as equipas portuguesas. Depende, porque o Vitória foi lá e jogou bem, não é? Exatamente, o Vitória foi a casa do Bayer Leverkusen e fez um excelente jogo. Vamos ver como é que vai correr esta jornada. Como dizemos no próximo programa, vamos dar mais ênfase a estes jogos. Agora passando para o nosso insólito, o tema tão desejado dos nossos ouvintes, vai para o caso Marega. Exatamente, Marega, questões de racismo presentes no Dom Afonso Henriques. Segundo se fala, tudo começou no aquecimento das equipas. Houve provocações de parte a parte entre jogador e adeptos no Dom Afonso Henriques e que depois, claro, com subida de tom durante o jogo e após o gol de Marega, em que Marega fez, pode ser um ato provocatório festejar... Pode ser, não. É um ato provocatório dirigido aos adeptos, principalmente a uma claque do Vitória. O caldo ficou entornado e Marega, a primeira situação que se vê do género em Portugal, a abandonar um jogo com suspeitas de racismo. A investigação está a decorrer neste momento. Sim, o que eu aqui gostava de dizer é, eu ouço muita gente a falar neste caso, muita gente, políticos, comentadores, jornalistas, todas as profissões, mecânicos, eletricistas, picheleiros, trolhas, ouço muita gente a falar nisto. E sabes quantas pessoas é que foram ver este jogo, que estiveram lá para ver o que é que aconteceu? Zero. Ou, claro que estavam lá 20, 30 mil pessoas, 20 e tal, mas a maior parte das pessoas que está a falar
Sabes quantas pessoas é que teve lá? Zero. E eu vi o programa aqui da SIC de uma rapariga, já me lembro como é que se chama, a comentadora do programa. Ela disse que isto é terrorismo. Terrorismo, não Foi é? na TV, se não estou em erro, no programa do Gosto. Se isto, ou da TV, se isto é terrorismo, cuidado quando houver aqui um ataque terrorista em Portugal. Isto deve ser um sismo, um atentado, não é? Pronto, eu só. Porque agora andam a dizer que o Vitória é um clube racista, né? Eu só quis salvar, quando entra-se no estádio de Dom Afonso Henriques, na parte da secretaria, tem na parede que diz o seguinte: para quem não sabe o que é que significa as cores preto e branco, porque eu aposto que ninguém sabe, né? Diz: assumiu as cores preto e branco numa alusão à igualdade e à admissão de todos, sem distinção de raças. Não sei se sabem o que é que significa isto, eu posso traduzir que é: não há racismo, não há. É um dos grandes lemas de Vitória contra o racismo. Eu devo confessar, eu vi o jogo. Na altura estava a jantar e, como normalmente quando está a jantar, a televisão está quase sem som, com som no mínimo. Por isso, na altura que estava a acontecer os incidentes, eu não estava a perceber muito bem o que é que se estava a passar ali. Porque sem o som, eu não conseguia perceber se havia realmente cânticos ou não, face a Moussa Marega. Depois, quando vi a exaltação do jogador e vi a forma como ele saiu de campo, realmente vi que algo se passava ali. Pessoas que tiveram de Afonso Henriques por parte dos adeptos do Porto referiram exatamente que houve esses tal cânticos racistas e a imitar macacos virado para a Marega depois sempre que ele tocava na bola. Parte dos adeptos da Vitória dizem que não houve nada. Não, mas isto também, agora falando aqui mais sério, isto também, como é óbvio, não é? Claro que uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, sim. Óbvio. Só que eu já fui ver alguns jogos do Estádio Dom Afonso Henriques, muitos jogos, sim. E eu vejo que não é só o Marega que fazem isto, já viste que fizeram ao árbitro Artur Dias, já vi que fizeram isto ao Fábio Coentrão, já vi que fizeram Nelson isto ao Nelson Semedo, e nenhum saiu relevado. Porque eu, claro que, posso admitir, pronto, houve racismo. E alguns jogadores, quando foi lá jogar, houve racismo, eles reagiram como o Marega reagiu. Claro, eu admito que há racismo, mas houve a importância na comunicação social quando aconteceu isto com o Marega, que também houve quando foi com o Nelson Semedo, quando houve com o Coentrão, e o Coentrão é branco. Pois. O Marega, que já é conhecido por ter assim alguns casos caricatos, já quando jogava no Marítimo também uma vez abandonou um jogo a insultar os adeptos. Isso não desculpa nada. Mas para mim, na minha opinião, a investigação está a decorrer, se não estou em erro, está na alçada da Polícia de Segurança Pública ou do Judiciário, agora não consigo clarificar. E se realmente eles virem cá racismo e a conseguirem identificar esses adeptos, que o Vitória já lançou uma declaração a dizer que as câmaras de videovigilância estava tudo de acordo. Sim, porque eu só para ressalvar isso é que desta vez não avariaram as câmaras. Sim, pronto. Algumas às vezes nos túneis avariam e esses casos. Se realmente se verificar e identificarem esses adeptos, muito bem, para mim era bani-los do futebol. Se não encontrarem os adeptos, não sei se a Liga devia dar o exemplo, se calhar também devia ter dado o exemplo quando o dirigente Chupa-Dragões no jogo da Liga Europa também fez sons de macaco quando estava o... Sim, quando o macaco fez de macaco. Pois, quando estava a bater o penalti o jogador adversário. Na altura a UEFA considerou que não havia racismo. E vamos ver o que é que a Liga vai decidir e se vai haver jogos à porta fechada ou então... Porque eu, se me lembro, quando também aconteceu aquilo do ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse de o Very Light também e o Rochinha, a tua mãe também isto não houve nenhum jogo à porta fechada. Há casos em todo lado, este caso está a ganhar maiores contornos, foi a primeira vez que um jogador em Portugal abandonou um jogo e sim, porque... é como eu digo, as investigações estão a decorrer. E sobre casos de racismo, muito bem, devem ser punidos os adeptos. Não penso que o clube em si deve ser punido. Pelos comentários que o clube, os comunicados que o clube já fez, mostra-se muito bem contra o racismo. Eu acho que os adeptos que praticaram esse tal racismo é que devem ser punidos e não o clube em si. Claro, porque eu também me lembro que quando o Marega ganhou a Taça Portugal no Vitória Sport Clube, ele foi muito acarinhado pelos adeptos, Os adeptos, se calhar, viram isto como um insulto. O que eu acho é que o estádio tem 20 mil pessoas vitorianas, ou 25 mil. Não se pode jogar claro, 50, não se pode jogar o estádio todo. Claro, não se pode culpar, neste caso, todos. Eu acho que quem tem que ser identificado...
pode ser identificado. Quem tem que ser identificado neste caso é quem praticou estes atos. E deve ser banido o futebol. Claro. Banido não diria tanto, mas deve também, porque senão os adeptos do Boa Vista, quando disseram aquilo do Rochinha e assim, também deviam ser todos banidos, não é? Eu tenho um colega meu que também é de Boa Vista e ele continua a ir aos estádios de futebol, que é ele sabe quem é que é, e ele certeza que vai... Mas ele foi um dos que insultou a mãe do Rochinha, foi isso? Sim, ele sabe, ele vai saber responder esta pergunta. Ele depois... Então, a mãe do Rochinha devia ser banida e vou ter uma conversa pessoal com ele então. E pronto, ele sabe o que eu estou a falar. Não só esse particularmente, mas os meus outros amigos do Boa Vista Futebol Clube, o outro clube grande em Portugal, que eu acho que também isto é importante ressalvar, porque também ganhou o campeonato quando ganhou o Sporting, por isso temos 4 clubes grandes em Portugal. Neste caso... Eu digo que há 20 clubes grandes em Portugal. Para mim, todos iguais. Há 20 clubes grandes e... Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. O Marega, lá está, como tu disseste ainda agora bem, ele jogou lá. Portanto, se calhar como pessoa que defendeu as cores dele durante muito tempo, se calhar foi isso que lhe doeu. Foi haver pessoas, se calhar até do clube dele, que o criticaram dessa forma, ou de outra forma qualquer, seja de que lado esteja a razão, mas se calhar ele não gostou, se calhar de um dia ele ter-os defendido e agora estarem contra ele daquela forma. Digo eu, não é? Claro, Eu não sei de nada disso. Não, mas é isso, é o que aí está, porque lá está, podem criticar, mas tantos jogadores que passaram pelo Vitória e depois vão ser assobiados. Eu acho que neste caso o que está em causa foi o que ele respondeu, porque se ele não tivesse respondido, primeiro não havia racismo, em primeiro lugar. Se ele não tivesse respondido, não tinha acontecido nada disto. Ele fez, claro, ele pode ter sido provocado desde o aquecimento, vamos supor, porque eu não estive lá, não consigo dar sim ou não, porque eu só gosto de comprovar as coisas certas quando estou no local, porque isto aqui está a dizer sim, não, sim, não estive lá, não estou a dizer que sim, que não, mas vamos verificar se... Os casos primeiro vão ser apurados, isto vai ser tudo apurado. Quem fez isto tem que ser identificado. E punido. Não é quem também diz que os horários da Sport TV pronto é que tem que ser punido. É que se umas pessoas são identificadas por causa da Sport TV e os outros são identificadas por causa do caso Marega, é que temos aqui pôr uma balança e ver qual é que é o mais importante. O caso Marega é 1000 vezes mais importante. Os adeptos que criticaram a Sport TV só criticaram questões válidas, basicamente, que é os horários dos jogos de futebol. Claro, porque só aqui também só para terminar, porque também se formos ver, porque quando também dizem que a Liga é o coisa, também temos que ver que Marega não é o coisa, não é? Isto aqui temos também pôr uma balança e ver qual é que é o mais importante, porque se num caso uns são só identificados, no caso do Marega não podem ser só identificados, têm que ser punidos. Nós aqui damos a nossa conclusão, nós hoje concordamos, tem que ser investigado, identificados, punidos e acabou. E, claro, eu concordo contigo e vamos passar agora para as respostas aos nossos ouvintes, que acho que é isso que eles querem ouvir as perguntas. Exatamente. A primeira, do Pedro Santos, um grande amigo meu de Estoril Praia, ele pergunta-me para quando falar da segunda Liga e do Estoril na hora da bola? Queres que eu responda a essa? Informamos desde já Pedro Santos, obrigado por nos ouvir desde o Estoril, desde a zona mais Cascais, Estoril, portanto é Cascais, não é? Referi que a partir da próxima semana vamos dar, no mínimo, o nosso objetivo é conseguir dar pelo menos um jogo importante da segunda Liga e ressalvar também os resultados e a sua classificação. Por isso, próxima semana, segunda Liga, vamos falar de um jogo. Aqui faço uma divisão dos jogos portugueses na Liga Europa do Tiago Barbosa, coube muitas vezes também o jogo do Irmesinda. Grande Tiago, grande abraço. E quero-te dizer que a partir da próxima semana iremos fazer a divisão dos jogos portugueses na Liga Europa. Do Gonçalo Ferreira, olá, quem foi o melhor jogador de janeiro da Liga Nós? Obrigado, Gonçalo, meu grande amigo. Gonçalo, que também pertence aqui à Rádio Zona Z, que faz outros programas semanais. Queremos dizer que foi Trincão, o melhor jogador de janeiro da Liga Nós. Olá, do Sérgio Rocha, análise do Famalicão Benfica. Nós, como estes resultados agora na final de semana, não falámos muito da Taça de Portugal. Benfica e Porto vão se encontrar na final de Jamor, um jogo de alto risco, muito complicado, e o Benfica passou de difícil em Famalicão, mas conseguiu o apuramento para a final da Taça de Portugal.
Só que isso também para ressalvar, se as forças de segurança dizem que são aptas para os jogos portugueses, vamos ver o que é que vai acontecer na Jamor. Se elas são aptas, eu acredito nelas e elas vão fazer o seu dever. Exatamente. E temos aqui a opinião feminina. Ana Rigolé, que nos vê desde Espinho. Exatamente. Temos ouvintes em todo o país. A pergunta dela é: que o programa televisivo de comentários pós-evento esportivo, futebol em particular, consideram de melhor qualidade, para sabermos onde nos pôr a par, enquanto não houve episódio da Hora da Bola, claro. Ana, devo dizer que programas televisivos eu não vejo muito, porque aquilo é muito show-off entre os três grandes, e eu prefiro ouvir mais rádio, Fórum TSF, por aí, TSF, ouvir a Antena 1. A minha preferência pessoal, claro, passa pelo Fórum Vitória, na Rádio Santiago 98.0. Mas algo do nível TSF, Antena 1, que são rádios muito prestigiadas, Renascença também, pode-se dizer. Agora, a nível televisivo, não me diz nada, muito sinceramente. Só também, eu só gostava de salvar, a televisivo só o Rui Pedro Brás. É um grande homem, um grande senhor. Um grande senhor. Tu tiras as tuas fontes, não é? Agora do Carlos Martins, boas. Opiniões na suposta saída do Messi de Barcelona. Ele não vai sair do Barcelona, ele vai ficar lá. A mim não me parece que ele vai sair do Barcelona. Parece mais conversa de Messi para que lhe oferecem um contrato novo, ainda mais milionário do que ele já tem agora. E Messi, para mim, eu sempre disse, Messi quer provar o seu verdadeiro valor, tem que sair do Barcelona como o Ronaldo fez e provar o seu valor noutros clubes. Mas não me parece que isso vai acontecer no futuro próximo. Do Diogo Ribeiro, coube-nos desde Campanhá. Que é também muito longe. Ele diz-me, Bale no Real Madrid deveria sair ou ficar? A minha opinião, ele devia sair. Eu acho que Bale já está há muitos anos no Real Madrid. O Real Madrid agora com a geração nova de Vinícius, por exemplo, a geração da formação do Real Madrid, e Bale vai perdendo o seu lugar e acho que devia apostar no outro clube. Eu concordo contigo, tu falas muito bem. Obrigado. E obrigado a todos que ouviram até aqui o nosso programa. Para a semana podem voltar a fazer aqui umas perguntinhas para nós respondermos, só para encher chouriços. Por isso... É só para acrescentar mais uns 5 minutos ao programa, mais nada. Só para o Filipe ter mais trabalho. E pronto, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Um grande abraço e até para a semana a todos. Já sabem, que não se esqueçam de comentar no nosso post desta semana do nosso programa. Comentem o que quiserem, que seja de qualquer ponto do país, ou até ilhas, internacional, até se for na Coreia do Norte, tantos podem mandar uma mensagem. Não sei se ela chega cá, não é? Mas podem tentar, não é mesmo? E até para a semana e boa tarde. Hora da Bola.